Olá, está no ar o Inteiro Teor, com as notícias da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai conhecer o projeto que incentiva o reassentamento humanizado de famílias que viviam às margens de rodovias federais da Grande BH, em Minas Gerais. São moradores que, depois de deixarem casas erguidas em áreas de interesse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, passaram a viver sob aluguel social, pago pelo Estado. Eles agora participam de conciliações para receber moradia própria. E quem detalha essa empreitada é o juiz federal André Prado, coordenador da atual fase do programa Concilia BR-381 e Anel Rodoviário de Belo Horizonte. É agora, no Inteiro Teor. Foram realizadas em Minas Gerais as primeiras audiências de conciliação referentes à entrega de novas casas aos moradores que estão participando do reassentamento humanizado do programa Concilia BR-381 e Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 19 moradores foram beneficiados na primeira rodada de audiências. Você vai saber agora como surgiu este programa da Justiça Federal, que desde 2013 acompanha de perto famílias que vivem às margens de um dos maiores eixos rodoviários em perímetro urbano do Brasil. O programa Concilia BR-381 e Anel Rodoviário foi criado para atender famílias que viviam na região onde foi construído o Anel Rodoviário da Grande Belo Horizonte. Para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, pudesse dar andamento à construção de vias, viadutos e passarelas, conciliações vêm sendo conduzidas pela Justiça Federal de Minas Gerais e o TRF da Primeira Região. O projeto envolve 330 quilômetros às margens da BR-381, passando por mais de 15 municípios da Grande BH. No início do programa, em 2013, moradores foram visitados por equipes da Justiça Federal, que conferiram de perto a necessidade de reacomodação das famílias. São pessoas que vivem em vielas, com esgoto a céu aberto, muita violência e miséria. Eu sou uma mãe que tem que ficar calada, não tem calado, porque a gente aqui não tem proteção. Nós não temos proteção de ninguém aqui. Aqui só Deus mesmo para proteger. Então eu não tenho condições de pagar o aluguel, eu tenho que ficar aqui. A ver se dá tiro, nós fica acordado, nós temos que levantar, nós ficamos esperando alguma coisa acontecer. As famílias foram catalogadas para, depois de selecionadas, participarem do programa de conciliação. Nesta entrevista, concedida na época da identificação dos moradores, a juíza federal Daisy Starling, que coordenou os primeiros anos do programa, explicou a dimensão do projeto, que ultrapassa o assentamento de famílias. Algumas vilas já passaram por inspeção judicial, o cadastramento das famílias e avaliação das unidades. Então é feito um mapa de cada casa, avaliado cada casa, para depois chamar para conciliação. E junto a isso é feito com a família todo esse trabalho social que você falou, né? Então tem um atendimento psicológico, de educadores, acompanhamento dessas crianças, um trabalho dessas crianças com o Exército Brasileiro de Crianças no Esporte, para tirar essas crianças da rua e da marginalidade e começarem a dar para elas um pouco de cidadania. De lá para cá, o programa de conciliação, que surgiu a partir de uma ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, passou por várias etapas, até chegar ao assentamento definitivo da maior parte das famílias. Moradores removidos chegaram a ficar alojados em locais como a Granja Werneck, na zona norte da cidade de Belo Horizonte, até mudarem para suas casas. As conciliações que estão sendo celebradas são relacionadas à aquisição de moradias para beneficiários do chamado aluguel social. Eles foram priorizados em relação a outros que já estão cadastrados, porque o aluguel social gera um ônus para o Estado. E a ideia é diminuir este custo para as contas públicas, reassentando as famílias. Mais de 2 milhões de reais foram envolvidos nas negociações desta etapa do projeto. Na volta do intervalo, acompanho a entrevista com o juiz federal André Prado, que é o atual coordenador do programa de conciliação criado pela Justiça Federal para o reassentamento de famílias que viviam às margens de rodovias federais da Grande BH. Ele explica como estão sendo conduzidas as conciliações e quais são as próximas etapas do projeto. Voltamos já!
Hoje, no Inteiro Teor, estamos mostrando o programa Concilia BR-381 e Anel Rodoviário de Belo Horizonte, criado pela Justiça Federal Mineira. Eu conversei aqui no estúdio com o juiz federal André Prado, atual coordenador deste projeto. Ele detalhou as audiências que estão sendo conduzidas com a participação de órgãos como o Ministério Público Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para o reassentamento humanizado de famílias carentes que viviam às margens das vias federais. Acompanhe a entrevista. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no programa Inteiro Teor. Muito obrigado, eu que agradeço. É porque esse programa que envolve a BR-381 e o anel rodoviário da Grande BH se estende até hoje, né? Esse programa de reassentamento das famílias. Bem, na verdade, a ação civil pública para a desocupação humanizada do anel rodoviário, ela tem uma magnitude muito grande. São milhares de famílias que terão de ser removidas do espaço que hoje ocupam, um espaço que é da área não edificante do próprio DENIT, e são famílias extremamente pobres, muito hipossuficientes, um grau de miserabilidade muito grande. Então, a ação vai, em razão do volume de famílias, em razão da extrema vulnerabilidade dessas famílias, ela vai se desenvolver a partir de fases. Nessa primeira fase, nós vamos reassentar entre 271 e 300 famílias, alocando-as em casas adquiridas numa modalidade que se chama compra assistida, ou seja, a gente vai com a família, mostra a casa, a família anui com a saída do local e a casa é adquirida e a família é reassentada nesse local, assistida por um período e depois passa a integrar a comunidade normalmente. Nós mostramos na reportagem exibida no bloco anterior justamente a fase de catalogação dessas famílias, visitas que foram feitas lá no início do projeto. Depois, algumas até ficaram em algumas outras áreas esperando a moradia chegar e outras ainda ficavam sob a condição de um aluguel, né? Um aluguel que era pago pelo Estado. Com a retirada dessas famílias a partir de agora, esse aluguel deixa de ser pago porque elas entram na habitação própria, é isso? Exato. O primeiro processo que você fez menção, ele é chamado selagem, ou seja, põe-se um selo na residência daquela família, dizendo que ela está apta a ser beneficiada pelo programa e, a partir daí, algumas famílias, em razão da periculosidade do local onde elas estão, por questões estruturais, enfim, foram retiradas e colocadas naquilo que se chama aluguel social, onde hoje a Urbel e o próprio DENIT pagam um aluguel social para essa família ficar temporariamente numa nova localidade. A partir de agora, e nós estamos iniciando pelas famílias que estão no aluguel social, a ideia é a redução de famílias no aluguel social e também, nessa primeira fase de 271 a 300 residências, a gente eliminar duas das vilas que já foram seladas, que é a Vila Pica-Pau e a Vila da Paz. No final do mês de outubro, ocorreu uma primeira rodada de conciliação, beneficiando cerca de 19 famílias, ou seja, 19 famílias entraram em acordo. Qual foi o volume de dinheiro envolvido nesses acordos? Foi um pouco mais de 2 milhões de reais, mas isso não é fixo para cada residência, depende da tipologia da residência. Da característica da família também. Exato, se você tem pessoas com maior número de indivíduos morando na residência, né, de familiares, se você tem pessoas com dificuldade de locomoção, não pode ser, por exemplo, apartamento, se você tem um indivíduo, por exemplo, tem como atividade ser carroceiro, você não pode dar esse indivíduo um apartamento, porque não vai ter onde colocar o seu animal, o seu semovente, para poder continuar desenvolvendo a sua atividade econômica, enfim. Então, são feitos estudos, análises periciais, nós estamos aproveitando o que tinha sido feito até aqui e a Urbel está complementando, a Urbel é uma das parceiras, e nós estamos realocando essas famílias de acordo com a sua tipologia, de acordo com o que elas precisam para ter uma vida e uma residência digna. Quais são os órgãos e os parceiros deste projeto? Olha, são os dois, porque na verdade quando se fala em conciliação nós não temos partes, nós temos parceiros, sim, né? Exatamente. Você abandona esse conceito de... É a filosofia, né? Exato, você abandona o conceito de litígio e parte para um conceito de conciliação. E nós temos então 5 parceiros, que são o DENIT, a Urbel, que é a empresa pública de Belo Horizonte que cuida no âmbito municipal,
o Ministério Público, a Defensoria Pública da União e a comunidade de moradores do anel rodoviário, que representam as pessoas que serão efetivamente removidas. Não é? O anel rodoviário ele não está concluído ainda, existem mais obras a serem realizadas e, por isso, novos reassentamentos vão ocorrer? Sim. Para essa primeira fase, serão 300, mas nós já temos previsto mais 1.070 famílias para a próxima fase. E o anel rodoviário também é um outro aspecto dessa ação que veio, quando eu recebi essa atribuição do tribunal, de encaminhar a questão envolvendo a obra e o projeto do anel. Isso nós estamos em discussão, em conciliação, num outro feito que anda conexo com essa ação civil pública para desocupação desses locais. Não dá para prever, doutor, um prazo para terminar esse projeto, né? Não, devido à complexidade, exatamente. É muito complexo e nós não temos uma ideia real de todas as circunstâncias dessas vilas. O que nós sabemos é que são 34 vilas e nós estamos atualmente atuando em 2, pensando em eliminar 2. Quer dizer, nós teremos 32 ainda. Dessas 32 que estão faltando, 2 só já estão seladas. Então vai ter que ter todo um trabalho de verificação, quem são as pessoas que realmente têm direito, quem está ali para se aproveitar, enfim. A gente vai ter que examinar isso de maneira mais minuciosa ao longo do tempo. Então, por isso que não dá para fazer uma avaliação bem precisa, olha, vai acabar em 2 anos, em 3 anos. Depende do fluxo de recursos que vem, depende da velocidade com que as famílias passam a aderir ao Talvez, programa. justamente por essa complexidade, esse cuidado que a Justiça Federal e os parceiros estão tendo, é que se deve ao sucesso do programa, né? Não existe uma ação semelhante ainda em outros lugares do Brasil, muito embora a gente se depare com várias desapropriações, até do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para passar vias, construir viadutos. Sim, de que eu tenho notícia, essa é a única existente. É importante ser dito que, na verdade, a estruturação da conciliação foi feita através de uma parceria com a criação de um conselho consultivo, ou seja, cada família que vai entrar no programa tem que passar e ser aprovada por esse conselho consultivo, que é justamente composto pelo Ministério Público, Defensoria, DENIT. Tem toda uma triagem. Toda uma triagem, IURBEL, toda uma triagem, enfim, todo um trabalho para que também não se beneficiem pessoas que não ocupavam o local, né, fomentando a ocupação desnecessária de lotes públicos em Belo Horizonte. Agora, para concluir, o senhor que acompanha de perto essa situação, muito embora só a partir do ano passado tenha ação à sua frente, já observa-se desde 2013 um grande avanço, principalmente no que diz respeito ao cuidado social que se está tendo com essas famílias, né? Sim. A ideia central é uma substituição da maneira de se fazer a desocupação anterior por uma desocupação consentida, concordada. Porque não são famílias, desculpe interromper, não são famílias que deveriam ser desapropriadas nesse termo específico. A maior parte delas não eram proprietárias daqueles terrenos. Isso. Por onde passam o anel rodoviário, as margens da BR-381. Exatamente. Por isso que eu sempre faço menção à desocupação, na medida em que nós estamos desocupando. Né? Humanizadamente. Nós estamos desocupando um terreno que é público. Agora, esse é o grande problema. Na realidade de miséria das áreas mais vulneráveis das nossas capitais, essa é uma maneira de se tentar fazer da maneira mais humanizada, né? Deixar com que as pessoas recebam e também deixar com que as pessoas recebam o seu pedaço de dignidade, o seu pedaço de cidadania. Muito obrigado por sua participação aqui no programa Inteiro e Teor, doutor. Eu é que agradeço. Eu Inteiro Teor termina aqui. Você pode acompanhar o programa também no nosso canal no YouTube e no portal do TRF1. Estamos também no Instagram e no Facebook. Obrigado mais uma vez por sua companhia e até o próximo programa.